Lucas, você acha que o YouTube, como escritor, é uma boa plataforma ou só se o autor já tiver alguma base em outra rede? Tá. O YouTube, gente, pra mim, essa pergunta foi da Elara, tá? Obrigado, Elara. O YouTube, pra mim, é a melhor plataforma de rede social que tem pra você construir uma base de público. Só que ele tem alguns entraves, assim. Eu hoje em dia tô muito entre o Instagram e o YouTube. Eu sinto que eu consigo crescer muito mais rápido no Instagram. Porém, o YouTube, ele não para de crescer. O Instagram, não sei se vocês já tiveram essa percepção, mas às vezes é tanta gente que deixa de te seguir por dia que você, mesmo ganhando seguidores, você não sai do lugar. Você tem que fazer um trabalho fora da curva para funcionar, sabe? Completamente fora da curva. Enquanto no YouTube, a vida útil dos seus vídeos ela é muito maior. Então, se você começar a produzir um conteúdo de cauda longa, que é aquele conteúdo que a pessoa vai pesquisar na barra de pesquisa do YouTube, vai encontrar o seu vídeo e a partir desse vídeo pode acabar se inscrevendo no seu canal ou vendo outros vídeos seus, eu acho que vai funcionar. Hoje, os meus vídeos que mais têm visualização e que mais geram novos seguidores para o meu canal são vídeos antigos. São vídeos que eu ensinava o pessoal a formatar o Word, a fazer e-book. Vídeos, inclusive, que eu vou atualizar, vou fazer alguns conteúdos novos, né? Porque são conteúdos que realmente performam muito bem. Só que você, como escritor, tem que pensar qual é o público-alvo que eu quero atingir, entendeu? Esse que eu acho que é o problema. Porque você vai falar sobre o quê? Você vai falar sobre escrita? Sobre dicas para escritores? Não é bem o que eu acho que vai funcionar, sabe? Tem uma estética que eu gosto, que é meio que nessa pegada. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Talvez eu não encontre. Tem um camarada que ele usa um personagem de um HQ que não é dele, inclusive, como objeto. E aí esse personagem, ele fica falando e tal, usando esse personagem pra ser ele, basicamente. O Danael. O Danael eu acho que é um exemplo legal, tá? Mas o Danael, ele não é tão fácil assim. Por quê? O que o Danael faz? Ele é escritor também, ele tem o conteúdo dele. Eu não sei se está publicado e tal, mas ele escreve. E o Danael, ele tem 254 mil inscritos e ele fala sobre cultura pop. Mas muitas vezes o conteúdo dele é bem voltado para escritores. Deixa eu ver se tem playlist. Análises, rivalidade. Nossa, tem uns conteúdos nada a ver aqui, cara. Vamos ver se a gente encontra um. Ó, por exemplo, eu vi esse vídeo aqui há pouco tempo e o cara tem uma narrativa muito boa. Muito boa, muito boa, muito boa. Por que você produziu um... Beleza. YouTube, vamos falar. Esse vídeo aqui é um bom exemplo. Por que eu falo pra vocês fazerem conteúdos assim e não um conteúdo ensinando sobre escrita? Porque você quer atrair leitores e não escritores, né? O Danael, esse vídeo aqui a gente pode reagir outro dia, tá? Eu só vou usar de exemplo agora um pedacinho dele. Sobre uma coisa que tem estado um pouco na minha cabeça recentemente, que é a maneira como mídia, entretenimento em geral, lida com o conceito de persona. Não esse aqui, óbvio, já falamos desse um tempão atrás. Persona no sentido de personagem que o personagem fictício cria para conseguir se adequar a alguma coisa. Persona é o conceito mais comum que existe quando você está lidando com a ideia de público. Isso não entrando em filmes ou o que seja ainda. Eu faço vídeo pra internet e com isso eu tenho que interagir com vocês, tanto aqui, falando com vocês no exato segundo nesse vídeo. Pronto, o exemplo tá dado, tá? Qual que é o rolê? O Danael está falando com o público sobre um tema que qualquer escritor vai gostar de consumir.
Porque ele está falando sobre a persona, o conceito de persona, que não é o personagem, mas sim aquela máscara que ele veste, né, com traços um pouco mais exagerados para conversar com algum enredo que ele está enfiado lá. É o que a gente usa também em publicidade para definir público-alvo, né? Você cria uma persona, um personagem fictício que representa o seu público-alvo. Isso a gente chama de persona. Se você criar conteúdos que eles são mais para o público geral, mas ainda assim vão interessar pessoas que podem gostar de literatura, de histórias parecidas com as que você está falando sobre, ou a narrativa que você está trazendo, eu acho que essa é a fórmula do sucesso. Porque o escritor não ganha muito dinheiro com o livro. Em comparação com quanto dinheiro você deveria ganhar pelo tamanho de vendas que você tem, não se ganha muito dinheiro. Entendeu? Não se ganha muito dinheiro. Então, por isso, você falar sobre um tema que não é escrita pode transformar também o seu canal em um sucesso. Pode ser pequeno, pode ser médio, sabe? Se você tiver 100 mil inscritos, 50 mil inscritos, já rende uma grana legal. Vocês querem um exemplo? Eu vou pegar o meu canal do YouTube, tá? O meu canal do YouTube, ele tá passando por uma fase meio ruim hoje em dia. Já foi muito melhor em crescimento, em visualização. Muito melhor. Mas em receita, ele tá vivendo a melhor época dele. Ele tá rendendo uns R$270 por mês. Esse mês aqui vai render isso, tá? Quantas visualizações que eu tive nos últimos 28 dias? 13 mil. Então, com 13 mil visualizações, e é pouco, tá? Antigamente eu tinha bem mais. Aqui tá dizendo que é 2,4 mil abaixo da minha média. Então, normalmente eu teria 15 mil visualizações. Com 13 mil visualizações, eu tô rendendo R$280 mais ou menos. Se a gente dar uma média aritmética para cima, você conseguiria ganhar... E o canal tem 7 mil inscritos. Vamos fazer uma regrinha de 3, tá? Regra de 3. Eu sempre acho que é muito legal o escritor ter fontes de renda paralelas, principalmente passivas. Então, se eu, com quase 8 mil inscritos, tiro R$270 por mês do YouTube, não dá pra fazer muita coisa com isso, né? Você com 50 mil inscritos vai conseguir tirar mais do que um salário mínimo. Limpo, tá? Isso aqui ajuda qualquer um. A menos que você já tenha uma carreira consolidada, já tenha uma estrutura legal de vida, se você está começando agora uma vida profissional, você conseguir tirar R$1.500, R$1.600, quem sabe R$2.000 por mês de um canal do YouTube te permite ter tempo para você também trabalhar melhor a sua escrita, e é uma fonte de renda que você não vai precisar de um trabalho CLT, a menos que você, né, esteja ali por muito tempo focando naquilo e não está dando muito dinheiro. Não é uma fórmula mágica, não é uma parada que você faz e funciona, entendeu? Mas eu estou dizendo para vocês que é uma forma de você ter uma fonte de renda a mais. A mesma coisa pode acontecer com outras habilidades que você desenvolve. Por exemplo, se você ganhar algum prêmio de escrita, né? Um prêmio de escrita que prova que você escreve muito bem, você pode usar isso para começar a fazer leitura crítica. Se você se forma numa área como letras, você pode trabalhar com revisão ortográfica, daqui a pouco com copydesk, que paga um pouco melhor, entendeu? Aí você vai construindo fontes de renda ao seu redor que não vão tomar tanto assim o seu tempo para conseguir viver de escrita em algum momento. Só que, como eu falei, venda de livro não dá muito dinheiro, em comparação com o que deveria dar pelo volume de livro que você vende. Então, quando você estiver vendendo bem os seus livros, seu canal do YouTube vai continuar dando dinheiro, você vai começar a ser convidado para eventos que vão te pagar, feiras do livro municipais normalmente pagam cachê para escritores participarem, né? Bienais normalmente não vão pagar, você vai estar no palco lá de graça, né, para divulgar o seu trabalho. Mas feiras do livro, municipais principalmente, normalmente elas pagam. Então, se você conseguir ser um nomezinho legal, você pode começar a entrar nesses lugares e criar uma fonte de renda também de fazer palestra, ir em escolas, fazer evento, entendeu? E aí a vida do escritor começa a ficar rentável. Sem falar que com o passar do tempo e do renome, você começa a abrir cursos, mentorias, e aí você também estabiliza
a sua vida financeira, tá? Mas a pergunta inicial era se o YouTube é uma boa alternativa para o escritor. Na minha opinião, porque é uma ótima porta de entrada e uma ótima forma de resolver esse problema do dinheiro. Se você conseguir produzir um conteúdo legal, minimamente legal no YouTube, e o algoritmo dele é muito bom, você pode tirar um dinheirinho de lá que vai te ajudar a ter que trabalhar menos ou ter que se sujeitar a menos escalas 6x1 no futuro. A Elara, que fez a pergunta, complementou o seguinte: acho muito pouco viável falar só sobre escrita no YouTube, mas eu gosto da ideia de falar sobre obras e futuramente ligando isso aos livros. Concordo 100%. Juro que volto por aqui para passar o feedback pro Ninho. Com certeza, por favor. Me conta depois como é que você se saiu.